Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Isaías 49 e o 14. Isaías 49 e o 14. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos. E eu creio que eles vão falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Isaías 49 e o 14, que diz assim: Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que Ele nunca esquece de mim e de você. Pode uma mãe que amamenta seu filho esquecer do seu filho, mas Deus, Ele nunca esquece de mim e de você, meus irmãos. Porque Ele sempre está comigo com você, lado a lado, em todos os momentos. Porque pode todos nos deixar, mas Ele nunca nos deixa, meus irmãos. Ele sempre está comigo com você, em todas as horas, em todos os momentos. Muitas das vezes somos nós que esquecemos dele. Muitas vezes somos nós que deixamos ele. Mas ele nunca deixa a você, meus irmãos. E pode todos, meus irmãos, nos abandonar, todos nos deixar, nos desprezar. Mas ele não, meus irmãos. Ele sempre está comigo com você lado a lado. Porque se não fosse ele na tua vida, meus irmãos, nem de pé você estava. Se não fosse ele na tua vida, meus irmãos, o inimigo já tinha engolido você vivo. Porque o inimigo tem tanta fúria, meus irmãos, na minha e na tua vida. Porque ele sabe, meus irmãos, que você é uma mulher de Deus. Ele sabe que você somos um homem de Deus. E quando ele sabe, meus irmãos, que a gente é uma mulher de Deus, um homem de Deus, a fúria dele é grande na minha tua vida. E se não fosse Deus na minha tua vida, meus irmãos, ele já tinha engolido a minha você vivo. Então que você nunca duvide que Deus é na minha e na tua vida. Porque Deus é comigo com você, meus irmãos. Ele sempre está conosco, lado a lado, nos dando força, segurando a nossa mão, nos guiando, nos protegendo de todo mal, nos livrando de todo mal. Porque Deus, meus irmãos, dá livramento para você, livramento que você nem vê. Porque Ele nos ama, meus irmãos, porque Ele nunca esquece de você. Nós que somos ingratos, meus irmãos, que muitas das vezes, né, abandona nosso Deus, deixa de fazer a vontade dEle, deixa de fazer o querer dEle. Nós sim, meus irmãos, que esquece dEle. Porque muitas das vezes a gente não quer fazer a vontade do nosso Pai, a gente não quer mais ir para casa do nosso Pai, a gente não quer ouvir a voz dEle, a gente não quer fazer a vontade dEle. Mas Ele não, meus irmãos, Ele nunca esquece da gente. Nunca esquece, meus irmãos. Por mais falho que você seja, por mais pecador que você seja, mas Ele nos ama. Ele nunca esquece de você. Porque Ele nos ama, meus irmãos. Se não fosse Ele na minha tua vida, meus irmãos, a gente nem força tinha para caminhar, para fazer nossas coisas do dia a dia, né? Se a gente tem força, meus irmãos, né? Porque Ele é comigo, com você. Se você tem força para caminhar, né? Para fazer nossas tarefas do dia a dia, né? Nossas atividades, para trabalhar. Porque Ele é conosco, meus irmãos. Porque Ele sempre está com a gente, em todos os momentos. Ele nunca deixa a gente. Nunca, meus irmãos. Nunca. Porque muitas vezes a gente acha que Ele nos esqueceu, quando a gente está passando por situações difíceis. Mas esqueceu não, meus irmãos. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque Ele venceu, nós também vamos vencer. Porque tem que passar, meus irmãos, pelas aflições. Porque se a minha e a tua vida fosse só bonança, a gente não estava na casa do Senhor. Porque quando está tudo bom, a gente não quer estar na casa do Senhor, não. Quando é só bonança. Por isso que a gente tem que passar pelas aflições, meus irmãos. A gente tem que passar pelas aflições. Mas uma coisa a gente tem que saber, que a gente passa pelas aflições, mas a gente passa com o nosso Deus, do nosso lado, nos ajudando, nos dando força, nos apoiando. A gente passa, mas a gente passa com o nosso Deus, por isso que a gente suporta. Porque se não fosse ele, a gente não suportava não, meus irmãos. Passar pelas aflições, pelas provações, pelas tempestades. Se você consegue passar pelas tempestades, pelas provações, pelos desertos, é porque Ele é comigo com você. Porque se não fosse Ele comigo com você, a gente não suportava não, meus irmãos. Porque quando a luta vem, meus irmãos, quando, né, a provação vem, a luta, a tempestade, se não for Deus na minha na tua vida, você não suporta não, meus irmãos. Se você suporta, se você né, passou por tudo e está de pé, porque Ele é comigo com você. E nunca duvide que Ele é comigo com você. Se você está de pé até agora, porque Ele é comigo com você. Porque se não fosse Ele na minha tua vida, nem de pé a gente estava, meus irmãos. Se você está de pé, é por causa dEle. Então nunca duvide que Ele é comigo com você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ele é bem, ele é bem. Ele é bem, ele é bem, ele é bem. Ele é bem, ele é bem, ele é bem. Ele é bem, ele é bem, ele é bem, ele é bem, ele é bem. Ele é bem, ele é bem, ele é bem, ele é bem. Ele é bem, ele é bem, ele é bem. Oh, aleluia. Tem muitas vezes a gente que duvida, meus irmãos, né? Meu Deus, será que o Senhor não está vendo, meu pai, que estou passando? Oh, meu Deus, a gente nem fica se perguntando. Mas Ele é conosco, meus irmãos. Porque se não fosse Ele na minha tua vida, a gente não estava nem de pé.
aleluia. Porque a gente tem que passar, meus irmãos, pelas aflições, a gente tem que ser provado. Porque Deus ele só prova quem ele ama, meus irmãos. A gente tem que ser provado, meus irmãos. Deus tem que provar a mim a você. Porque para ele entregar a minha tua vitória, de qualquer jeito, nós tem que provar para saber quem nós somos. Saber se nós somos merecedor daquilo que ele vai entregar pra gente. Por isso que a gente tem que passar pelas aflições, meus irmãos. Mas tem bom ânimo. Porque ele venceu, nós também vamos vencer, meus irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. E essa aprovação, meus irmãos, esse deserto que você está passando, é para nos ensinar, para nos deixar mais sorte. Aleluia. Para quando vier a tempestade, para que você possa estar de pé, para que você não venha cair, meus irmãos. Por isso que você tem que passar, meus irmãos, pelo deserto, né? Porque é uma escola para mim, para você, meus irmãos, aprendizado. Para nos fortalecer, para nos deixar mais sorte, para nos aproximar mais de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória, aleluia. Ele beijo, ele bebeijo, ele bebeijo. Ele bebeijo, ele bebeijo, ele bebeijo. Ele bebeijo, ele bebeijo, ele bebeijo. Aleluia, oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a ti, Pai. Oh, aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Pai. Porque só o Senhor merecedor toda honra e toda glória. Aleluia. Ele beijo, ele bebeijo, ele bebeijo. Ele bebeijo, ele bebeijo, ele bebeijo. Ele beijo. Ele bebeijo, ele bebeijo. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Agora a irmã Tatiana vai louvar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com os irmãos através de louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Podem todos te deixar, eu jamais vou te esquecer. E se de mim se afastar, eu vou atrás de você. Entenda, filho, eu sou teu pai. Eu sei o que é melhor pra ti. Eu sei que podes questionar, não entender meu agir. Mas se eu te provo é porque eu te amo. Mas saiba que nunca saiu dos meus planos. Eu te escolhi antes do ventre da tua mãe. Eu te fiz promessa, eu te fiz promessas. Você pra mim vale mais do que o ouro. Eu dei por ti meu sangue precioso. E não abro mão do que tu és pra mim, meu filho. Só quero te fazer feliz. Só quero te fazer feliz. Eu só quero te fazer feliz. Te amo, meu filho. Mas se eu te provo é porque eu te amo. Mas saiba que nunca sai dos meus planos. Eu te escolhi antes do ventre da tua mãe. Eu te fiz promessas, eu te fiz promessas. Você pra mim vale mais do que o ouro. Eu dei por ti meu sangue precioso. E não abro mão do que tu és pra mim, meu filho. Só quero te fazer feliz. Só quero te fazer feliz. Eu só quero te fazer feliz. Te amo, meu filho. Oh, glória. Deus, ele só quer, meus irmãos, fazer a minha você feliz. Porque ele só prova quem ele ama, meus irmãos. E ele só quer fazer a minha você feliz. Porque como pai, meus irmãos, só quer melhor para o seu filho. Porque muitas das vezes a gente não entende, né, meus irmãos? Quando Deus está provando a minha você. A gente diz, por que, meu Deus, eu estou passando por isso? Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque ele nos ama. Ele só prova aquele quem ele ama. Ele só prova aquele que ele sabe que vai suportar. Que vai aguentar passar, né, pela provação. Vai permanecer firme e forte. Não vai desistir. A gente tem que ser provado, meus irmãos. Mas não é porque ele não... Né, muita gente acha que a gente está sempre passando pelas provações. A gente acha que Deus, né, nos abandonou, que esqueceu da gente. Que Deus não ama a gente. Mas ele ama, meus irmãos. Ele ama. Ele ama tanto que ele tem que provar a você. Para saber até onde você suporta. Para saber até onde você vai. Até onde você vai. Porque tem muitos que desistem, meus irmãos. No meio do caminho, no meio da caminhada. Não aguenta ser provado. Muitos desistem. Não suporta. Não suporta o processo. Mas para você ver o propósito, tem que passar pelo processo, meus irmãos. O processo dói, machuca. Mas nos ensina. Nos amadurece.
Porque quando tá tudo bom, você não amadurece não, meus irmãos. Quando tá tudo bom, você não aprende nada não. Não só aprende na dor. Nunca ouvi dizer que ninguém aprende no amor. Só aprende na dor. A gente tem que ser provado, meus irmãos. A gente tem que provar a mim e a você. Que é para nos ensinar, para nos amadurecer. Que é para mim você crescer. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! E muitas vezes a gente acha que Deus, né, tá nos punindo. Porque a gente tá passando por situação difícil. A gente acha, meu Deus, por que isso? Por quê? Não pergunte por quê. Porque mais na frente você vai entender por quê. Só passe dando glória. Só passe adorando. Glorificando ao Senhor. Não fique questionando não, nem perguntando por que estou passando por isso, por que não. Somente adora. Porque mais na frente vai entender por que teve que passar. Não fique questionando não. Porque Ele só quer o melhor plano para você. Então não fique questionando nem perguntando por que, meu Deus, por quê. Só adore. Independente da situação, independente da circunstância. Adore. E não fique se perguntando, questionando não. Porque tudo é permissão do Senhor. Se você está passando pelo que você está passando, é porque é permissão dele. Porque Ele quer provar-me a você. Então não murmure, não reclame. Só adore. Porque mais na frente você vai entender por quê. Vai dizer, meu Deus, valeu a pena passar por tudo que eu passei. Agora entendi por quê, meu Deus. Então suporta o processo para ver o propósito. Suporta mais um pouquinho. Porque tudo tem início, meio e fim. Porque é para tudo tempo determinado. Vai ter um tempo que você vai estar sendo provado, sim. Mas vai ter um tempo que você nem vai passar. Então suporta aí. Suporta só mais um pouquinho. Porque tá chegando ao fim. Tá chegando ao fim do meio do deserto. Tá chegando ao fim. Oh, aleluia! E esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão por um prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh, glória! Você não precisa ver não, meus irmãos. Né? O trabalho de Deus na minha vida não. Porque Deus ele trabalha no silêncio, Deus ele trabalha no oculto. Oh, aleluia! E que você não troque, meus irmãos, o nosso Deus por nada. Por um prazer de conquistar nada, meus irmãos. Você não troque, meus irmãos, a comunhão que você tem com seu Pai por nada. Porque primeiro Ele na tua vida. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. Quando Ele quiser dar para mim, para você, Ele vai dar. Mas coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Nunca troque a comunhão com Ele por nada nem por ninguém. Porque Ele sabe, meus irmãos, da minha e da tua necessidade. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que trocam o Senhor, né? Por um momento, por um prazer, por uma diversão, por uma noite. Mas que você não troque, meus irmãos. Primeiro Ele na tua vida. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. E quando for no tempo certo, Ele vai dar para mim, para você. Você nunca troca Ele por nada, meus irmãos, nem por ninguém. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Porque primeiro tem que ser Ele na tua vida, meus irmãos. Primeiro Ele. Primeiro Ele, meus irmãos. Porque as outras coisas serão acrescentadas, meus irmãos. Primeiro o reino do céu, meus irmãos. Oh, aleluia. Porque Ele é dono de tudo, meus irmãos. Se Deus quiser dar para mim, para você, Ele dá. Mas que você nunca troque Ele, meus irmãos, por nada. Porque muitas vezes a gente troca, meus irmãos, o Senhor, né? Mas que você nunca troque, meus irmãos. Coloque Ele sempre em primeiro lugar na tua vida.
Coloque ele em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar. Oh, aleluia, oh, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. E só até aqui, meus irmãos, foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. E todos com Deus, a paz do Senhor, tenha todos uma ótima tarde.